Bom, vamos lá. Lu Oliveira, ela falou assim: que mensagem deixam para a nova geração de cientistas? Meu filho de 6 anos, desde bebê, é fascinado por paleontologia e biologia. É super dotado e estuda muito o assunto. Acompanha o canal do Bruno. Opa, muito bem, muito obrigado. Inclusive, a gente tem um público muito grande, não sei se é o caso dele ou não, mas tem um público muito grande de autistas que acompanham o canal, justamente, no seu também, com certeza tem. Ah, provavelmente tem. Que é porque é fixação em dinossauros, né? Às vezes o autista tem um hiperfoco. É, hiperfoco. Né? E por que atrai? Vocês têm uma... Por que o dinossauro atrai? É uma atrai ótima tanto? pergunta. Eu já conversei com alguns psicólogos sobre isso e eu procurei alguns artigos também. Para começar, que não é... assim, a porcentagem de pessoas no espectro autista... Não tô falando só de autista, tô falando de crianças também. Não, sim. É absurdo. Mas os motivos são diferentes. Os motivos são diferentes. Então vamos falar de autista primeiro e depois porque criança fica mais fascinada. O hiperfoco em dinossauros, ele não é... Peraí, deixa eu só... O hiperfoco em dinossauros, ele não é... Como se fala? A maioria... Ele não é a maioria dos casos de hiperfoco em pessoas com transtorno do espectro autista. Então, sei lá, uma porcentagem X, né? O resto caga para dinossauro. Né? A maioria dos autistas caga para dinossauro. Só que a questão do dinossauro é generalizada. Tipo, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares das comunidades, vai ter gente dentro do espectro autista que gosta especificamente de dinossauro. Tipo, na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Na Índia, em qualquer lugar. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito interessante. Que a possibilidade do motivo disso acontecer... E assim, eu não achei nenhum artigo científico discutindo isso. Eu achei... hipóteses e propostas feitas por pessoas da área ou pessoas, sabe, que trabalham com pessoas do espectro autista, mas não fizeram proposições científicas. Pelo menos eu não tinha achado. Eu fiz essa pesquisa faz uns 3 anos. Pode ser que tenha mudado. Que é a questão do catálogo. O autista gosta de catalogar coisa. Ele tem essa coisa de tipo assim, de você conseguir catalogar. E dinossauro é muito interessante, porque você tem um vínculo imagem-nome muito claro. Você tem uma imagética muito forte do aspecto físico do bicho. E quase tudo que é dinossauro, né, vem a tabelinha do lado. Nome científico, quando viveu, quanto pesava, o que comia. Onde encontrou. É muito descritivo. Todos esses livros de dinossauro que você vai ver, cara, é feito pra autista, velho, se você for ver. Porque ele tem aqueles quadradinhos já bonitinhos, falando, ó, esse bicho tal, não sei o que, já tá em ordem alfabética, já faz aquela coisa bonitinha. Então, essa lógica de catalogar, que aliás é uma coisa muito louca, porque isso é algo que acaba fazendo, talvez, com que muitas pessoas do transtorno espectro autista tentem ir pra paleontologia e se frustrem. Porque tudo que a gente não faz é catalogar. Muito pelo contrário, a gente vê, compara semelhanças e diferenças e tá o tempo todo mudando o nome deles. Então, um exemplo clássico é o Velociraptor mesmo, né? O Velociraptor, por que ele foi chamado de Velociraptor no filme do Jurassic Park? Porque tinha saído um livro recente, naquela época, 1988, assim, alguma coisa assim. Não existia o Velociraptor antes? Não, existia. Essa que é a questão. Existia, mas... O Velociraptor, ele chama o nome inteiro da espécie é Velociraptor mongoliensis. Ele é um bicho encontrado na Mongólia que não passava de 70 centímetros de altura. Um cachorro, um labrador. Era do tamanho de um labrador. Ele não passava daquele tamanho. Esguio. Ela com certeza era muito mais leve. Bem mais leve que o labrador. Ele era um bicho esguio, assim, e muito pequenininho, com um focinho comprido. Né? Então, o Velociraptor da Mongólia, né, que só tem na Mongólia, aliás, ele é exclusivo de lá, você tem vários e vários fósseis de Velociraptor, assim, é um bicho extremamente comum lá no deserto de Gobi. Então, quer dizer, o Velociraptor ele é exclusivamente de lá. Qual que é o problema? Em 1988, tinha saído um livro, eu não me lembro agora de quem, eu acho que talvez seja do Gregory Pohl, mas eu posso estar enganado. Saiu um livro que colocava os raptores encontrados nos Estados Unidos, que tinham um tamanho significativamente maior, como pertencentes ao gênero Velociraptor. Então ele falava, olha, os bichos que a gente achou nos Estados Unidos, a gente também pode chamar de Velociraptor. Nossa senhora, tá tudo riscado essa imagem. Deixa eu tentar achar uma aqui. Então, procurei. Então, os caras... Gostou do jeito que eu acho, né? Assistente? Então,
o que acontece? Ele chegou e falou assim, olha, os bichos que a gente tem nos Estados Unidos também podem ser Velociraptors. E como isso foi bem na época que o Michael Crichton estava escrevendo o livro dele, ele colocou esses bichos dos Estados Unidos como Velociraptors. Eu gosto dessa arte. E ele pegou o Spielberg, né? Que eles ficaram amigos, não sei o que, e acabou pegando isso. Acabou pegando também esse nome Velociraptor pro filme. E é um nome que tem uma sonoridade boa, né? É Velociraptor quase, né? Quase isso que tá sendo falado, né? E aí isso é uma coisa muito interessante. Porque o Velociraptor, na verdade, o bicho que é mostrado no filme como sendo um Velociraptor, na verdade, o gênero chama Deinonychus. Deinonychus. Né? O certo seria Deinonychus. Né? E que não é um Velociraptor. O Velociraptor ele é só um bicho da Mongólia. Só que especificamente naquela época em que escreveram o livro e fizeram o filme, tinha esses autores que defendiam que eles eram o mesmo nome. Que os americanos seriam também Velociraptor. Então, olha que interessante. Por causa de uma janela de tempo científica, o filme foi com um nome que não ficou válido nem na época em que o filme saiu. Quando o filme saiu, já ninguém considerava o Deinonychus como Velociraptor. Ele foi produzido antes, né? Na hora que ele é lançado é 93, mas ele foi produzido, sei lá... Em 92, 91, 92, exatamente. Então, quer dizer... tudo que a gente não faz é fazer catalogação. Muito pelo contrário, a gente muda o nome dos bichos o tempo todo. A gente muda as relações evolutivas entre eles. Aquele cladograma que eu mostrei pra você lá, a genealogia, sim, aquela genealogia já é atualizada. A primeira vez que eu fiz isso pra vender lá com o Igor foi em 2019, se não me engano. E essa já é atualizada em 2021, que já deveria ter mais uma atualização em 2024, mas eu não fiz. Daqui a 10 anos não vai ser desse jeito. Porque eu tô mudando o tempo todo as relações entre eles e tal, e os nomes, o tamanho, a reconstrução, por exemplo, o rabo do espinossauro, que a gente não sabia que tinha uma vela no rabo do espinossauro, aí agora a gente sabe, então eu tive que mudar também. Então, tudo que a gente não faz é catalogar. Então é extremamente comum, praticamente todos os laboratórios, praticamente não, todos os laboratórios de paleontologia têm sua experiência em receber pessoas no TEA, no espectro autista. A maioria dessas pessoas desiste. Nossa. Porque o trabalho do paleontólogo o trabalho do paleontólogo não é exatamente aquilo que é catalogar coisas. Quer dizer, se a maioria desiste, eu não sei, porque aí eu já tô mas muita gente desiste. Porque tem, inclusive, né, amigos nossos dentro do espectro que estão no doutorado e estão se dando muito bem, né? Tem. Como assim? Não, eu estou adorando como você está se excluindo disso. Tipo, amigos nossos. Tipo, você olha no espelho, ai, amigo. Oi, amigo. Porra. Mas a gente não tem diagnóstico, mas. Tipo... quase lá. E voltando até para a pergunta da Lu, né, que ela tinha falado mensagem pro filho, eu tendo a ter uma visão do mundo bem mais otimista que a do Pirula. E então eu acho, assim, com mensagem, para ele não desistir. Porque apesar de boa parte, né, acabar tendo essa frustração de não ser, mas ao mesmo tempo a carreira científica ela é amigável com alguns pontos do espectro autista, que é o fato do hiperfoco. Você sentar para você estudar muito uma coisa, você ficar lendo isso. E para qualquer criança que esteja assistindo a gente, ou pais de criança que estejam assistindo a gente, dinossauros são uma excelente porta de entrada para a ciência de uma maneira geral. Não necessariamente seu filho, sua filha vai ser paleontólogo, mas às vezes vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um químico, um biólogo, um matemático. Dono de padaria. Mas que começou a se interessar por ciência e vai ter uma visão de mundo baseada em ciência por conta dos dinossauros. Não vai cair tanto em fake news, porque já aprendeu um pouco mais o que é a base da ciência. Então, gostar de dinossauro e estimular conhecimento científico desde cedo, eu acho que é algo extremamente positivo para o futuro. Não, e naquilo que você falou com relação à criança, porque criança gostando de dinossauro, gostando de coisa e tal, né? É dinossauro e astronauta. São as duas coisas que criança geralmente gosta mais. Amanda me mata se eu não citar biologia marinha também. Tubarão. Tubarão também tem. Pessoal. Mas o que acontece? Isso é a minha percepção, tá, Vilela? Eu não tô falando algo que eu tenha um embasamento científico por trás. Mas a minha percepção é que ocorre aquele momento em que, assim, que dinossauros são bichos muito interessantes, aí a criança tá começando a conhecer o mundo, ela começa a achar aquilo muito legal, e em algum momento o encanto é quebrado.
E aí, quando você fica adulto, se você gosta de dinossauro, você tem que fazer isso escondido. Porque dinossauro é coisa de criança. E aí, tipo, imagina se você é um adulto cheio de coisa de dinossauro, o pessoal, ai meu Deus, esse cara é um imbecil. Você chega na casa dele cheio de boneco de Dinossauro, imagina, você vai sair com a mina, leva pra casa, tem um monte de coisa de dinossauro, você, Até no Friends. moleque, Até no Friends era você vai ao banheiro. Robin cara, Ross, né? Que Exatamente. ele era fã de dinossauro. E não tinha trabalhava. jeito com mulher e tal. 100% verdade. Então, esse é o grande ponto, entendeu? Eu acho que a sociedade cria um mecanismo em que dinossauro não é que... Por que dinossauro é tão interessante para criança? Eu faço uma outra pergunta. Por que dinossauro é desinteressante para adulto? E não é. Essa que é a questão. A nossa sociedade ensina os adultos a desgostarem de dinossauro. Não é que ela ensina as crianças a gostar. Até ajuda. A gente tem muito brinquedo, muita coisa voltada para criança, para dinossauro. A gente não tem quase nada de dinossauro voltado para público juvenil e adulto. Então é por isso que, em determinado momento, você não vai ficar lendo aquele livrinho de colorir de dinossauro quando você tem 7 anos. Mas se tiver um livro de dinossauro quando você tiver 7 anos, talvez você continue gostando do assunto. Pô, e quando você fez 15 anos, olha que legal, tem essa arte, esse negócio de dinossauro da hora e tal. Você não vai... Eu gosto de desenhar, então eu vou tentar desenhar esse dinossauro cada vez melhor. Exato, você não tem coisas, muita profusão de materiais feitos sobre dinossauro para pessoas de outras idades, que não seja criança. Então é muito fácil você dizer que dinossauro, a criança gosta de dinossauro. Claro, você não sabe se os outros vão gostar também, porque você não tem material feito para os outros. Né? A prova de que essas coisas acontecem foi exatamente o sucesso dos filmes de dinossauro, das séries de dinossauro. Eu tava conversando lá no grupo lá, como que essa série da Apple TV fez sucesso. Absurdo. Né? Mesmo... Prehistoric Planet. É uma série que saiu pro streaming da Apple, né? O Apple TV Plus. E, cara, é a representação mais fiel e mais recente que a gente tem desses bichos já feita na história. Os bichos são lindos, maravilhosos. É um Velociraptor todo empenado e extremamente Parecido assustador. com esse? Quer ver? Ó? Deixa eu ver se... Ó, tá desligado aqui? Tá com mau contato? Tá queimando? Não. Pode ser que esteja queimando. Não, mas eu acho que não, porque na verdade eu acho que já... Olha aqui, ele fica. Eu acho que já deve ter... Deixa eu só ver aqui a porcentagem da bateria. Só pra ver Velociraptor Prehistoric Planet. Daqui a pouco eu ligo de volta. Então, o que eu acho... Então, essa série da Apple TV foi um grande sucesso, principalmente lá fora, claro, né? Porque é língua inglesa e tal, o pessoal tem mais acesso. Mas aqui no Brasil, ela ainda assim foi uma das séries mais assistidas. Isso se você levar em conta que a Apple não é exatamente o streaming mais em conta e nem o streaming que mais pessoas têm acesso. Ah, não. Né? Então, então é um sucesso. As pessoas estão interessadas em ver o que tá aparecendo sobre dinossauros. E não é feito especificamente para criança, entendeu? Ó, dá uma olhada. O bicho tá todo empenado, mas é assustador do mesmo jeito. Você pensar esses bichos olhando pra você, chegando perto de você. Ele só é diferente. Tipo, botou pena, perdeu o respeito, né? Fica com uma... Eu gostava quando não aparecia uma galinha. Fica com uma cara mais de ave de rapina. Fica com cara de águia, cara de gavião. Que é o jeito que deveria ser, mais ou menos, né? Porque é o mesmo tipo de adaptação de alimentação, né? Exato. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, eu sou da opinião que não é que criança gosta de dinossauro. Qualquer pessoa de qualquer idade gosta de dinossauro. Mas a gente só se preocupa em demonstrar a vontade de ver dinossauro em criança. Você vai sendo reprimido. A gente não se preocupa em fazer isso com adultos, ou com jovens, ou com pessoas de outras idades. Então aí fica aquela coisa, você cresce, não tem mais nada pra você. Dinossauro é o quê? Coisa de criança. Vai estudar, vai fazer outra coisa, vai não sei o quê. Mas até que ultimamente tem surgindo mais coisas. Da mesma forma que hoje em dia, você não diz que videogame é coisa de criança. A quantidade de adulto que joga. Quadrinhos, a mesma coisa. Então, conforme a sociedade vai mudando e vai tendo produtos voltados para adultos, é a mesma coisa. Eu acho que isso daí é realmente... E tem o nosso trabalho, né? Se não tivesse gente interessada, a gente não tinha seguidor na internet, né? Não, e as tentativas que a gente teve de fazer. Eu, pelo menos, eu sempre fui um grande... como se fala, entusiasta, né? Eu vou dizer assim, um ativista do dinossauros para adultos. Né? Eu sempre fui um ativista, o Bruno trabalha com crianças há muitos e muitos anos,
né? Aliás, a pouca experiência que eu tenho trabalhando com criança foi o Bruno que me proporcionou. Então, o Bruno trabalha com criança há muitos e muitos anos e ele tem um talento natural para falar com criança. Ele e a Amanda, assim, é comovente, assim, o jeito como eles sabem lidar com criança. Eu já sou grosseiro demais para lidar com criança, né? Eu tenho problemas em lidar com crianças. Começou quando eu era uma criança. Desde aquela época. Então, desde aquela época, eu ainda não aprendi como lida com criança, né? Então, eu só parei de apanhar delas. Mas, enfim, o que acontece? Eu tento fazer um microativismo de dinossauros para adultos. Eu acho que outras idades têm que ter esse interesse por dinossauro e eu tento trazer isso daí de uma maneira adulta. Então, por exemplo, a série do Tudo Sobre Dinossauros que eu fiz, que o Bruno foi fundamental. Se o Bruno não tivesse me ajudado, não tinha saído série nenhuma. Ele que entrou em contato com todos os museus, ele que entrou em contato com todos os pesquisadores, inclusive pesquisadores que ele conhece. Ele que ajudou a organizar tudo que foi necessário. A pandemia apareceu no meio da série. Foi tudo uma cagada, foi uma merda. Ajudou a revisar a bibliografia, fazer coisa. Puta, cara, foi uma coisa muito trabalhosa. Mas essa série foi uma série voltada pra criança. Foi uma série voltada pra dinossauro do jeito sério. Chegava assim, não, isso aqui é dinossauro. Mas tanto é que eu recebi até uma mensagem de uma criança que falou assim, não tem dinossauro brigando. Não gostei. Eu falei... Sério? Achou que ia ter 2 dinossauros brigando. Eu falei, não é Battles of não sei o que. Como é que é o nome daquela disputa pré-histórica. Disputa pré-histórica. Não é. Mas eu quis fazer isso justamente para mostrar para as pessoas que é possível você achar interessante o negócio sem você necessariamente ser criança. Eu acho que a criança tem sim que se interessar por dinossauro, mas o adulto também. E aí, não só dinossauro, todos os grupos que estudados pela paleontologia, mas por isso que essa série eu quis fazer. E eu quis trazer para essa série o máximo que eu pude de filmagens originais dos bichos, né? Para o pessoal ver os fósseis, né? Que eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Né? É que a pandemia atrapalhou, né? Então o tour pela Europa não deu para fazer. A perna. Muito mais. Você não viu a perna da metade Europa. dos museus. Não vi um terço. Eu não vi um terço. O Peru...